Gravando. Tchim. Os dias mudam, os dias passam e nós permanecemos aqui. Aleluia. Hoje é o dia do vermelho. Minha tela tá com vermelho aqui, o sangue de Jesus, ó. Rosilene, Terezinha, Josiane, Ana. Tá todo mundo aqui combinando, viu? Vocês estão pintando minha tela aqui. Ó, hoje é dia 261 e é Esdras de 1 a 3, tá? Vamos lá. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, em cumprimento à palavra do Eterno anunciada por Jeremias, o Eterno incitou Ciro, o rei da Pérsia, a fazer um pronunciamento oficial em todo o seu reino. Ele o formulou da seguinte maneira: Decreto de Ciro, rei da Pérsia. O Eterno Deus dos céus entregou-me todos os reinos da terra. Ele também me encarregou de construir um templo de adoração a ele em Jerusalém de Judá. Todos os que pertencem ao povo do Eterno sintam-se convocados, e que o Eterno, o seu Deus, esteja com vocês. Subam a Jerusalém de Judá e reconstruam o templo do Eterno, o Deus de Israel, o Deus de Jerusalém. Quem ficar para trás, onde quer que esteja vivendo, ajudará, enviando prata, ouro, ferramentas e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e levitas e todos aqueles que Deus despertou, partiram para reconstruir o templo do Eterno em Jerusalém. Os vizinhos ajudaram, trazendo entusiasticamente prata, ouro, ferramentas, animais, objetos de valor e, acima de tudo, ofertas voluntárias. O rei Ciro também entregou a eles todos os objetos e utensílios do templo do Eterno que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e que estavam no templo de seus deuses. O rei da Pérsia designou o tesoureiro Mitredate, responsável pela transferência. Ele fez um levantamento completo daqueles itens e o entregou a Sesbazar, governador de Judá. Eis a lista: 30 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata, 29 panelas de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de ouro de segunda linha e 1.000 itens variados. Ao todo, Sesbazar levou consigo 5.400 objetos de ouro e de prata quando voltou com os exilados da Babilônia para Jerusalém. Esdras 2. Estes são os habitantes da província que retornaram do cativeiro, os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado cativo. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Acompanhavam Zorobabel, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Bana. Este é o número dos que retornaram de acordo com a sua família de origem. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Aras, 775. Pate, Moabe, descendentes de Jesua e Joabe, 2.812. Elão, 1.254. Zatu, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Bebai, 623. Asgade, 1.222, Adonicão, 666, Bigvai, 2.056, Adim, 454, Ater, descendente de Ezequias, 98, Bezai, 323, Jora, 112, Rassum, 223, Gibar, 95, israelitas identificados por lugar de origem, Belém, 123, Netofate, 56, Anatote, 128, Asmavete, 42, Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, Ramá-Gebá, 621, Micmas, 122, Betel e Ai, 223, Nebo, 52, Magibis, 156 e outro Elão, 1.254, Arim, 320, Lode, Adidiono, 725, Jericó, 345, Senaá, 3.630, as famílias sacerdotais, Gerdaías, descendentes de Jesua, 973, Imer, 1.052, Pazur, 1.247, Arim, 1.017. As famílias dos levitas, Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74. Os cantores, da descendência de Asaf, 128. Descendentes dos guardas, Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 139. Descendentes dos servidores do templo, Zia, Razufa,
Tabaote, Querós, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acube, Agabe, Sanlai, Hanã, Gidel, Gaar, Reaías, Gezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Asná, Meunim, Nefuzim, Bequebuque, Racufa, Arur, Baslute, Meida, Harsa, Barcos, Cícera, Tamá, Nessias, Ratifa, descendentes dos servos de Salomão, Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Poquerete, Azebaim e Ami. O total dos servidores do Templo de Salomão era de 392. Estes vieram de Teumelá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer, mas não puderam provar que eram descendentes dos israelitas. Delaías, Tobias e Necoda, 652. O mesmo aconteceu com os descendentes dos sacerdotes. Abaías, Acós, Barzilai, que se casou com a filha de Barzilai, de Gileade, e era chamado por esse nome. Eles procuraram os registros da família, mas não os encontraram. Por isso foram impedidos de exercer o trabalho do sacerdote e considerados ritualmente impuros. O governador determinou que eles não poderiam comer do alimento sagrado até que um dos sacerdotes definisse a situação deles por meio do Urim e do Tumim. O total dos que voltaram do exílio foi 42.360, sem contar os escravos, que totalizavam 7.337. Também haviam 200 cantores que possuíam 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias, ao chegarem ao Templo do Eterno em Jerusalém, entregaram ofertas voluntárias para a reconstrução do Templo de Deus no lugar original. Eles contribuíram para a construção de acordo com as suas possibilidades. O resultado foi 500 quilos de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo estabeleceram-se em Jerusalém. Os cantores, os guardas e os servidores do templo foram para a sua cidade de origem. Todos os israelitas encontraram um lugar para morar. Esdras 3. No 7º mês, quando os israelitas se estabeleceram em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém. Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus parentes, começaram o trabalho da construção do altar de Deus de Israel, para oferecer as ofertas queimadas, conforme a revelação de Moisés, homem de Deus. Apesar de estarem com medo do que os vizinhos não israelitas pudessem fazer, começaram mesmo assim a erguer o altar sobre os alicerces e apresentar as ofertas queimadas de manhã e à tarde. Também celebraram a festa das cabanas, conforme prescrito, e apresentaram as ofertas queimadas determinadas para cada dia. Também apresentaram as ofertas dos sábados, da lua nova e das festas sagradas, bem como as ofertas voluntárias ao Eterno. Começaram a oferecer as ofertas queimadas ao Eterno no 1º dia do 7º mês, apesar de não terem sido lançados ainda os alicerces do templo do Eterno. Eles contribuíram com dinheiro para a contratação de pedreiros e de carpinteiros. Também deram comida, bebida e azeite para o povo de Sidom e de Tiro, como pagamento pelo cedro que trouxeram pelo mar do Líbano até Jope, uma carga autorizada por Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano da chegada deles ao local do templo do Eterno em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do exílio para Jerusalém deram início ao trabalho. Nomearam os levitas de 20 anos de idade ou mais para supervisionar a reconstrução do templo do Eterno. Jesus e seus parentes uniram-se a Cadmiel, Binui e Odavias, e aos parentes de Enadade, todos os levitas, para supervisionar os trabalhadores do templo de Deus. Quando os trabalhadores lançaram os alicerces do templo do Eterno, os sacerdotes com suas vestimentas ficaram de pé com as trompetas, e os levitas descendentes de Asaf com os símbolos para louvar ao Eterno, conforme a tradição do rei, conforme a tradição de Davi, o rei de Israel. Eles cantaram responsivamente ao Eterno com louvores e ações de graças. Sim, Deus é bom. Sim, ele nunca deixará de amar a Israel. Todo o povo pulou de alegria, louvando ao Eterno, pois os alicerces do templo do Eterno foram lançados. Enquanto a multidão cantava alegremente, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes das famílias que tinham visto o primeiro templo choravam incontrolavelmente ao ver os alicerces do novo templo. Era impossível distinguir os sons da alegria
do choro. O barulho podia ser ouvido de longe. Aleluia! Glória a Deus, é dia de festa. Vocês viram que o dia vai ser espetacular, né, gente? Ai, meu Deus do céu, peraí. Parar a gravação.